uma palavra. Diferencie-se. Que espetáculo. Isso é coisa de Beto Carvalho. Beto Carvalho é especialista em marketing, vendas e desenvolvimento pessoal. Executivo com mais de 30 anos de experiência diretiva em empresas nacionais e internacionais. Atua como consultor e mentor empresarial. Escritor com 5 livros publicados, Beto Carvalho é palestrante com mais de 400 palestras realizadas no Brasil e no exterior. Tenho a honra de apresentar, de chamar um amigo, Beto Carvalho. Boa tarde ou boa noite a todos, né? Já estamos no início da noite aqui. Agradecer esse convite para poder vir aqui hoje. Uma satisfação muito grande, até digo mais a vocês. Pela primeira vez em 20 anos que eu faço palestra. Tem um erro aí. Não, ele não poderia ser ele a dizer isso. Aqui tem um erro do amigo, tá? Fábio, onde é que tu está, Fábio? Gente, desculpe a gafe, eu até que disse, tem que ter isso antes da palestra. Ele está de aniversário. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Aê! Isso que ele ia dizer. Pela primeira vez em todos esses anos de palestra, o cara está comemorando aniversário, dando uma palestra. Parabéns, Beto, e desculpa, Beto. Obrigado. Olha, pessoal, exatamente isso. Depois de 20 anos, é a primeira vez que eu faço uma palestra no dia do meu aniversário. Muita gente mandou mensagem, me ligava hoje, eu digo, mas hoje, no teu aniversário, está dando palestra? Eu digo, não há nada melhor do que a gente fazer aniversário e comemorar fazendo o que a gente gosta. E isso vocês vão ver hoje aqui também um pouco. Gostar do que se faz e fazer o que se gosta faz toda a diferença. Eu vou começar essa palestra que é baseada no meu livro que eu lancei em 2023, chamado Diferencie-se. E eu trago nela um subtítulo que é Seja a sua melhor versão. E vocês vão sair hoje daqui, eu espero assim, com a sensação de como é importante nós, antes de sermos melhor do que o outro, nós sermos o melhor que a gente pode dar. Tem uma frase que eu levo comigo há muito tempo. A frase é do Bob Marley, que diz assim, vocês riem de mim por eu ser diferente. Eu rio de vocês por serem iguais. Essa frase é quase que um mantra na minha vida, fruto de uma história pessoal que eu trago nesse livro e trago hoje aqui também. Uma história que começou quando eu tinha 5 anos de idade. Eu morava aqui, morei fora um tempo, moro aqui de novo, e era um dia frio de julho, como agora, mais ou menos, não tão frio, muito mais frio do que hoje, mas era julho. E eu chegava em casa, no carro do meu pai, eu gostava de botar o carro na garagem com o pai, a nossa garagem ficava um pouquinho do lado da casa. Nós éramos uma família tipicamente de classe média, e meu pai, e a garagem ficava um pouquinho do lado, e o porteiro eletrônico, naquela época, para nós, era uma coisa rara, não era para o nosso nível de poder aquisitivo. E, nesse dia, como o pai sempre fazia, ele bicou o carro na garagem, deixou o carro ligado, o farol aceso, e fazia frio, ele abriu a porta, e ele foi abrir o portão, e o carro ligado, o farol aceso, e eu no banco de trás, tinha 5, 6 anos,
esperando ele voltar. Já estava com sono, eram umas 11 da noite, eu acho. Enquanto ele abre o portão, o ruído ainda do corrimão lá do chão, abrindo, entra dentro do carro um cara que eu nunca mais vou esquecer. Ele tinha um gorro de lã, uma manta no pescoço, um hálito de cachaça sem limão. Esse cara entra dentro do carro, ele bate a porta e ele dá marcha ré. E quando ele faz a marcha ré, ele viu que eu estava no banco de trás. E eu gritei, pai, e ele disse, nunca me esqueço, até me arrepio agora falando nisso. Ele me disse, cala a boca aí, guri. E esse cara arranca o carro comigo dentro. E eu, com 5 anos de idade, talvez tenha sido um dos primeiros casos de sequestro relâmpago no Rio Grande do Sul. Bom, eu não vim aqui para contar a história do meu sequestro, eu estou são e salvo já faz tempo, né? Mas eu trago essa história porque dessa história ficou algo que marcou para sempre a minha vida. Eu fiquei extremamente gago de não conseguir falar. Aquilo é uma coisa que me marcou muito. Muitos disseram, mas tu gostava de falar até aquela época? E eu fiquei com um trauma tão grande que eu não conseguia falar. E a partir dali, aquele menino que tinha tudo para ser, seguindo os passos do seu pai, que eu gostaria de ser, jornalista, aquele menino teve que enfrentar um problema de não conseguir se comunicar. O tempo foi indo, lá pelos 8, 10 anos, eu me lembro que eu estudava na escola e um menino marrento da aula me dizia, Beto, qual é o teu nome todo? Sacanagem, porque Carlos Alberto Carvalho Filho tem um KK sequencial de Carlos de Carvalho, impossível de não travar. E K para gago é um horror. Tem algum gago? Não, né? Em geral, tem também? É gago? Pô, sempre tem. Nós somos 1% da população brasileira, mas temos uma maneira de poder driblar, né? Aí, o que acontece? Eu me lembro que tinha um menino, Carlos Alberto Carvalho, filho, sacanagem. Aquilo me machucava, porque naquela época aquele bullying era muito comum. Me lembro lá pelos 15 anos, perdão, do Canal Rural, Thales, pelos meus 15 anos, primeira namorada, que eu era gago, mas eu era bem bonitinho na época. Eu era gago feio. Pela primeira vez, que resposta me liquidou. Cara, mas assim, ó, quando eu ligava para a casa dela e o pai dela atendia o telefone, por um infortúnio fonético, o nome dela era Kátia. Eu não conseguia chamá-la, eu tinha que pedir para minha mãe, para o meu pai chamá-la para que eu pudesse conversar com ela. Imagina vocês, um menino numa formação de personalidade, sem ter condição de falar com a namorada. E aquilo foi indo. Eu chorava muito e eu dizia, Deus, por que comigo acontece? Porque a gente sempre acha que é conosco que as coisas ruins acontecem. Eu dizia, mas eu gosto de falar, eu sempre gostei, e por que agora isso e aquilo me consumindo? Até que chegou a hora de fazer um vestibular. E Nando, levei uma dúvida comigo até o fim. Quer fazer ciências exatas, que eu até gostava de matemática, ou fazer ciências humanas, que era o que a minha vocação pedia. E como é importante a palavra vocação na vida. E na hora de fazer a minha inscrição com 17 anos, lá eu me lembro bem, até chegar lá eu estava com dúvida. E na hora, o medo venceu a minha esperança.
eu fui fraco, menor, e eu fiz uma opção por engenharia civil. E eu passei no vestibular, e eu cursei engenharia. Eu me formei engenheiro com 22 anos de idade. Festa, pai, amigos, namorada, né? Até que, no outro dia, quando caiu a ficha, quando passou o porre, eu digo, porra, não tenho vocação para isso, tio. Eu vou ser engenheiro agora o resto da minha vida. E aquilo me consumiu um mês. Até que um dia eu cheguei em casa e falei, pai, mãe, é o seguinte, tem um negócio a dizer a vocês. Não vou mais ser engenheiro. Tá, mas o que tu vai ser, cara? Que isso? Tu fez o curso agora? Eu não tenho vocação. Aí o pai, porra, Beto, tá de sacanagem. 5 anos agora que tu viu? Não, eu vi antes. Sempre vi. Mas eu não tinha coragem. Agora eu vou fazer o que eu gosto. Eu digo, o que você vai ser? Eu vou ser algo que tem tudo a ver comigo. O quê? Eu vou ser vendedor. Minha mãe olhou, meu filho, vendedor, mas tu é engenheiro, porque no fundo a mãe quis dizer, meu filho, tu é gago, não vai vender nada. Mas ela viu que eu estava falando sério e digo, não, é assim mesmo, então tá. Tinha uma vaga de vendas na Xerox do Brasil. Alguém conheceu a Xerox? Era uma escola de vendas maravilhosa, uma empresa americana espetacular. E eu consegui uma vaga de vendas Novas Contas. Novas Contas é aquele cara que tem que bater de porta em porta para vender a máquina Xerox. E eu, com 22 anos, gago, comecei a minha vida. Eu sempre digo que eu tenho 22 anos menos, porque a minha vida recomeçou. Eu renasci aos 22 anos. E eu digo, eu vou enfrentar isso aqui. Chegava de manhã, aquele mesão de vendas, quem trabalha com vendas ou quem já atuou com vendas sabe, aquele mesão de vendas da Xerox. O pessoal lá batendo papo, tomando café, coisa e tal, e eu fazia as minhas coisas rapidamente, por questões óbvias, falava pouco. Mas o Novas Contas tinha que pegar um guia. Na época não tinha Google, obviamente, e a gente tinha que pegar aquele guia de telefone para ver a minha área, aonde eu iria. E por muito tempo, eu escolhia para fazer a primeira visita de vendas num açougue. Vocês vão dizer, açougue? Xerox? Ô, Thales, quantas máquinas tu acha que eu vendi em açougue? Cara, Thales, tu tá quebrando a minha palestra. Obrigado. Cara, absolutamente certo. Pô, sabe, eu usava aquele açougue como laboratório. Eu gaguejava, sem medo. Eu expressava gestos, olhares, pausas, entonação. Eu consegui ver que eu poderia ser um vendedor. Primeiro, de uma coisa, eu gostava de gente, isso é importante. E o outro ponto, isso serve para todos nós. Vender não é falar, é comunicar. E comunicação é muito maior do que o som que sai das cordas vocais. E eu descobri, depois de muito tempo, que o meu cérebro, ele é e vai ser sempre gago. Mas a minha alma não. E, em vez de querer falar com a voz do cérebro, eu escolhi a voz que sai do coração. E, a partir dali, eu comecei a dar a volta por cima. A partir dali, eu comecei a ver como é que a coisa se processava. Eu fui fazer curso de teatro com 24 anos. Por quê? Porque o teatro, não que eu quisesse ser ator, mas o teatro te dava uma linguagem do corpo, e o corpo passou a falar mais do que a voz, e eu me realizei. Eu estourei como vendedor, eu ganhei muito prêmio como vendedor, e eu, com 28 anos, eu já era gerente da Xerox. E a minha gagueira, ela estava presente, mas ela estava administrada. E é assim que eu faço. Antes, eu tinha vergonha de ser gago. E hoje, olhando para trás, eu agradeço a Deus por ter me dado essa possibilidade.
porque me deu uma força interior, uma garra, uma vontade compulsiva de vencer, que se talvez eu não tivesse, eu não sei se eu poderia tê-la. Apostando nisso, eu encontrei a minha melhor versão. Eu não sei se eu sou melhor nem pior do que ninguém, estou pouco preocupado com isso. Eu sei que eu hoje dou o meu melhor. E o meu melhor busca uma coisa fundamental. Apostei na minha vocação. Apostei nos meus dons, como nós vamos ver aqui hoje. Transformei os meus dons em pontos fortes. E os pontos fortes numa marca pessoal. Aquele menino gago, que não conseguia falar, hoje não, há muito tempo, virou palestrante. E cada vez que eu subo num palco, cada vez que eu falo, e semanalmente eu tenho algo para poder falar em algum lugar, cada vez que eu subo, não é uma questão de dar uma palestra, é uma questão de vitória pessoal. Portanto, se eu puder deixar uma mensagem hoje aqui, apostem as fichas sempre nos seus dons. Transforme os seus dons em pontos fortes. E os seus pontos fortes serão a sua marca pessoal. Fazendo isso, eu me sinto hoje um homem realizado. Ainda tenho muita vida pela frente, espero eu, mas eu me sinto realizado. Porque, acima de tudo, eu sou um cara feliz. E ser feliz é tudo que nós temos que buscar na vida. Por isso, apostem, acreditem, em cada um, nos seus dons, estude mais, aprenda mais, se desenvolva mais, ame-se mais e sejam felizes, porque no fim da vida é a nossa felicidade, a felicidade de cada um que vai fazer a diferença. Vocês riem de mim por eu ser diferente. E eu rio porque são iguais. Por isso também uma outra questão. Quando vocês fizerem algo que pode parecer diferente, ou algo inovador, ou algo que vocês acreditam e vocês acham que pode realizar, não se incomodem com risadas, com deboches ou com descrédito, porque são apenas risos de iguais que não conseguem fazer diferente. Tá bom? Pessoal, a nossa melhor versão, a nossa diferenciação, ela passa primeiramente pela questão da autogestão emocional. E a autogestão emocional, ela se dá através de 4 autos: autoconhecimento, autocrítica, autoestima e a autoconfiança. O autoconhecimento, isso aqui eu vou deixar depois, viu, se quiserem passar para Ismael, tá? Pode depois passar para quem quiser, isso aí é um conteúdo que eu vou deixar, tá? Autoconhecimento. Autoconhecimento é a gente poder olhar para dentro da gente e verificar o que nós temos de saliente. Não estou nem preocupado se eu sou bom ou sou ruim nisso. É aquilo que é mais forte, positivo ou negativo. A segunda fase é a autocrítica. Aí sim, você saber o que você faz bem e o que você não faz bem. E todos nós, olhando para dentro, a gente sabe que a gente faz bem e o que a gente não faz bem. Eu me lembro que o Peter Drucker tinha uma frase, ele foi o papa da administração, ele tinha uma frase que é maravilhosa. O ser humano, em geral, gasta muito mais tempo, energia, e digo eu até dinheiro, para ir do mau desempenho à mediocridade, do que do bom desempenho à excelência. A gente perde tempo tentando fazer coisa que nós não temos vocação, que a gente não é bom, com simples medo de que os outros vão achar que eu sou ruim nisso. E, cara, todo mundo é ruim em algo. E se você der atenção para só ficar corrigindo o que você não sabe fazer,
ou melhorando que você não é bom e não tem vocação, você vai ser médio. E sendo médio, desculpe, mas vou ter que dizer isso, ser médio é uma merda. Ninguém é visto como médio, ninguém é valorizado como médio. A outra questão que nós temos que buscar depois disso é o quê? A autoestima. A autoestima é tão importante. Como saúde, ela é uma saúde. A falta da autoestima te deixa doente. E a presença dela te cura a doença. Tem uma frase do Oscar Wilde que diz assim: amar a si mesmo é o início de um romance por toda a vida. E isso é real. Porque antes de amar o outro, eu preciso me amar. Nós precisamos gostar da gente. E a autoestima é o que vai te levar para aquela condição que é maravilhosa, que é a da autoconfiança. Onde você tem uma condição muito clara de que é possível fazer. A autoconfiança tem essa força interna capaz de levar a isso. Então, esses 4 autos é a autogestão emocional. E aí nós entramos na dinâmica da melhor versão, onde a essência dela, eu falo que é a vocação, porque é onde nós temos os nossos dons. E o brilho no olho é a consequência. Quando o olho brilhar, pode ter certeza que ali você está tendo o seu dom na plenitude. E tem uma visão importante, a melhor versão é um ciclo. Começa pela vocação no centro. Mas talento, a primeira coisa que nós temos que ver. Transformar talento em ponto forte em diferenciação. E aqui eu quero deixar para vocês a marca pessoal, que é o maior ativo que alguém pode ter. Isso eu quero que vocês vão sair daqui com a marca pessoal, vendo como a gente pode buscá-la. Primeiro deles, talento. O talento é o extrato da vocação. O talento é a base para a melhor versão. Há uma questão importante, ele é pessoal, individual e inato. Não dá para comprar talento. E isso é a má notícia. A boa é que todo mundo tem talento. O ser humano todo, ele tem os seus talentos, tem os seus dons. O talento em si, porém, não assegura a melhor versão. Quantas pessoas que a gente conhece que são talentosas e não deram para nada? Porque morreram em cima do talento, sentaram em cima do talento. Porém, a falta dele também não te leva para a melhor versão. É importante a gente saber. O talento ele precisa ser transformado em ponto forte. Isso é importante. Porque é ele que vai dar esse nosso up. E o que é um ponto forte? Ponto forte é quando você mantém desempenho estável, em alto nível, constante em determinada atividade. Não é eu ter condição de fazer alguma coisa, mas sim eu ter a excelência em. Eu me lembro quando eu era garoto, eu joguei futebol, né? Joguei até os 16 ou 15 anos, perdão. No Grêmio, eu fazia parte da base do Grêmio. E eu me lembro de um jogo em Montevidéu contra o Nacional de Montevidéu. Eu era um cara que jogava razoavelmente bem, mas não era nada fora de série. Tanto é que eu deixei de jogar porque eu vi que eu não ia vingar. Tem que ter um autoconhecimento de que eu não vou vingar. Se eu não vou vingar, não dá, eu não tenho dom. Mas eu jogava razoavelmente bem, eu jogava de meia. E eu tinha uma coisa comigo que era um ponto fraco meu, que era o meu chute, era fraco. Meu chute era muito fraco. E, portanto, então, eu jogava de meia, construindo, enfiando a bola, passava aquela coisa, Espanha, tocando aqui, tocando ali e tal, mas não chutava. Aí, lá no Uruguai, o cara cruzou uma bola, o zagueiro rebateu, a bola picou na entrada da área. E eu matei no peito a bola e ela picou. Quando ela picou, quem joga a bola sabe, quem já jogou, que você pegar a bola no ar, ela vai muito mais forte. E eu enfiei um pé no ângulo do goleiro do Uruguai, e eu fiz um golaço que eu saí enlouquecido naquela época. Pô, era impressionante.
Eu passei a minha vida toda querendo chutar de fora da área para fazer gol e nunca mais fiz. Porque eu não tinha talento. Eu estava de aniversário, como hoje, estou de aniversário, mas eu estava de aniversário aquele dia. Será que não foi no dia 27 de julho, talvez? Aí, caramba, eu chutei, a bola entrou, mas nunca mais eu fiz, porque não é uma questão de ter condição de... Nós temos condição de muita coisa, mas manter a excelência aí é o ponto forte. E o que a gente precisa para fazer a nossa vida centrada nos pontos fortes? A primeira coisa é saber o talento. E como que a gente sabe o talento natural? Cara, não tem fórmula pronta. Eu não vou dar uma receita de bolo aqui, não sei. Mas o que tem é o seguinte, senso observador. Observa como você tem as suas coisas positivas e negativas. E, humildemente, saber, isso eu sou ruim, isso eu não vou fazer. E naquilo que você é bom, cara, orgulho para dentro. Eu sou bom nisso. Isso eu sei fazer bem. Dê atenção aos seus sinais interiores. Perceba com que rapidez você domina determinadas atividades e com que facilidade você evolui na escala de aprendizado. Observe a destreza, a sacada, quando você começa a ter ideia e pensar naquilo e não tira da cabeça, opa, aí pode ter sinal, porque aí você tem uma coisa chamada envolvimento. E tudo que a gente se envolve por gosto, não por dinheiro, ali é um sinal de talento que a gente tem. Cuidado que talento pessoal não é gosto pessoal. Eu tenho vários gostos pessoais que eu não tenho talento, um deles é querer cantar. Eu canto mal. Eu não vou me arvorar a ser cantor. O máximo que eu faço é um videokê, um karaokê. A gente tem que ter essa... Agora, todo o talento, ele é gosto, mas nem todo gosto ele é talento. E se está difícil a gente entender aonde está o nosso dom, o nosso talento, é só entrar para uma observação sensorial, no olho que brilha, na produção de adrenalina que se eleva, no coração que dispara, na motivação que emerge e no imenso prazer que a gente tem em fazer determinada atividade. E como a gente lapida os dons para pontos fortes? Regra simples. Quem é do RH sabe bem disso. Dá chá para ele o tempo todo. O chá do conhecimento, o H da habilidade e o A da atitude. Conhecimento, habilidade, atitude. Quando eu falo em conhecimento, é o saber. Estuda mais, aprofunda mais naquilo que você gosta. Quanto mais você estudar, quanto mais você conhecer, e de todas as formas de estudo, não é só o estudo formal, hoje nós temos N opções de buscar estudo na vida. Habilidade, saber fazer, e aí uma coisa que é básica na vida, treinar. Eu dou palestra há 20 anos. Ontem de noite, antes de vir para cá hoje, depois de assistir aquele jogo do Grêmio, que não é fácil, a gente sai meio enlouquecido, eu fiquei 40 minutos repassando a minha palestra, que eu dou quase toda, essa aqui é a que mais pedem, muitas vezes essa aqui é a mais pedida, de cada 10, 7 é sobre esse tema. Eu repassei treinando. E é assim que tem que ser. É assim que tem que ser. Então, habilidade a gente tem pelo dom, mas tem que treinar, senão a habilidade não funciona. E o A é da atitude, que é o querer fazer. Eu posso saber fazer, mas se eu não quiser fazer, não vai adiantar de nada. Então, esses 3 pontos são fundamentais. E aqui tem uma frase que eu pus nesse livro, que para mim, quando eu fiz esta frase, eu digo, está aqui o que eu acho realmente disso. O talento evidencia, o conhecimento referencia,
O treinamento te substancia, mas é o comportamento que te diferencia. As pessoas são contratadas pelo talento e pelo conhecimento, e são demitidas pelo comportamento. Pode olhar. Salvo que não seja uma redução de custo que tenha que fazer cortes drásticos, toda a demissão não é porque eu não sei. É porque a minha forma de entregar o que eu sei não está compatível com o que a empresa espera de mim. E agora a gente busca o quê? A questão da diferenciação. A diferenciação é uma grandeza pessoal. E aí nós estamos chegando na... Como é que eu chego na minha diferenciação? Simples e básico. Respondam hoje à noite, quando chegarem em casa ou amanhã. Faça uma análise. Responda 4 perguntas estratégicas, básicas, em 4 dimensões. Visão, disciplina, consciência e paixão. Visão, onde eu quero chegar? Vocês sabem onde querem chegar? Daqui a 5 anos? Daqui a 10? Daqui a 20? Pessoal, quem tem visão, tem futuro. Quem não tem visão, tem destino. Que até pode ser bom, mas é destino. Essa história de deixa a vida me levar é muito bom para o Zeca Pagodinho fazer música. Na realidade, na nossa vida, não é assim. A gente sabe disso. Visão é uma ideia, um planejamento de médio e longo prazo, e nós temos que ter. Senão, nós não sabemos para onde vamos. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar é lugar. Segundo ponto, disciplina. Como eu faço para lá chegar? Tem que ter método, tem que ter processo. Não dá para improvisar tudo, não dá. É óbvio que tem espaço para a criatividade, mas até mesmo a criatividade tem processo criativo. Como eu faço para lá chegar? É um investimento à excelência. Thales? Agora o Thales pegou, meu. Já que nós somos do mesmo time, então nessa. Consciência, Thales. Consciência. Por que eu quero lá chegar? Quais são as minhas éticas, os meus valores, os meus princípios? Por que eu quero lá chegar? É o meu senso de missão. O que eu vim fazer na Terra? O que eu quero deixar? Qual é o legado que eu quero deixar? E o 4º ponto é a paixão. O que me move a chegar? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês. É impensável alguém fazer algo fora de série se não botar paixão no que faz. Aqui é onde você consegue fazer uma coisa muito interessante, onde você confunde vida, trabalho, lazer e amor como se tudo fosse a mesma coisa. Esse é o estado ideal que a gente tem que buscar. E paixão é muito importante na vida. Paixão é o vetor de desequilíbrio dentro daquilo que a gente faz. E aí nós chegamos numa coisa interessante, que é a marca pessoal. Caramba, quem consegue ter marca pessoal? A pessoa bater o olho em você, dizer como é que você é em 4 adjetivos. Isso é muito importante. E tem uma máxima que eu gosto de dizer que tudo o que marca faz marca. Na nossa vida, por mais simples que possa ser algumas coisas que a gente fez. Se a gente marca, faz marca. Eu dizia para as meninas aqui agora, elas deixaram em mim uma marca muito bacana. Uma capacidade de falar de temas áridos, mais difíceis, mais frios, entre aspas, de uma maneira didática e leve. E isso foi uma marca que elas deixaram em mim. E que eu vou levar. Eu vou levar. Isso é um processo de gerar marca pessoal, porque a marca
é a sublimação da melhor versão. E aí, pegando até um tema que hoje de manhã, quem é que? O João, né? O Vitor? Como é o nome da pessoa que falou de manhã aqui, quando eu estava chegando, 11 horas? Não, o Júlio. Ele falou sobre isso, eu até falei para o próprio Nando ali, ele falou de reputação. Cara, aí reputação é a essência da marca. Reputação e aí ele falou de uma determinada frase, e eu trago uma que eu uso muito, que é: reputação é o resultado do sentimento dos outros em relação a você. E eu digo mais: reputação é aquilo que os outros falam para você quando você não está na sala. Para você não, é o que os outros falam de você quando você não está na sala. Isso é reputação. E a reputação é o maior ativo que um ser humano pode ter. O ser humano, a empresa, quem for. Falo de marca aqui, é pessoal, transfiram também para as suas organizações. É o maior ativo. Eu posso ter dinheiro e amanhã perder. Até falava esses dias, tomei um golpe esses dias de Pix, aí lá, absurdo. Perdi um bom dinheiro em Pix. Me doeu, mas tudo bem. Não abalou a minha marca. A não ser de passar por um babaca de ter passado por um momento desse. Mas eu sei porque eu passei, por tudo que foi, enfim, não vem o caso. Mas a gente pode ter dinheiro e pode perder. Agora, a reputação, ninguém tira de você, a não ser que você jogue fora. E é algo tão difícil de fazer, porque a gente constrói desde sempre, e tão fácil de destruir, especialmente com a rede social. Um passo em falso que você dê, um movimento que você faça errado, uma exposição errada que você faça, pela reverberação que a rede te faz, ela mexe com a tua estrutura de marca. E ela é feita de 5 itens. E gravem isso que vocês vão ver que é muito interessante. A primeira delas é a autenticidade. O segundo ponto é a relevância. O outro é a singularidade, a credibilidade no meio de tudo isso e a estima. Eu vou começar pela autenticidade. A autenticidade é a verdade existencial da gente. E tem uma coisa na autenticidade que é muito importante. O fato de sermos quem nós somos, com virtudes e defeitos, com fortalezas e vulnerabilidades. E vou dizer mais, a coragem de ser vulnerável te dá força pessoal. Portanto, não tenham medo, às vezes, de errar, de mostrar que tem alguma coisa errada, que vocês não sabem alguma coisa, ou que vocês não são bons nisso. Tem uma coisa que eu vou dizer a vocês, até porque eu lido muito, a minha área é uma área de comunicação persuasiva. Apesar de ser engenheiro, a minha formação depois foi toda acadêmica em marketing, né? A perfeição conecta, ela impacta. Mas a imperfeição conecta. Isso é muito importante. As pessoas querem se integrar com pessoas que sejam como elas, que tenham falhas também. E isso é muito importante. Eu me lembro, eu vou contar aqui um caso, e por que eu pedi essa cadeira, porque esse caso aqui é bem legal de contar. E eu conto sempre que o pessoal pede, até que já me assistiu alguma vez, conta aquela tua história. Obrigado. Há um tempo atrás, eu morei um tempo fora, e eu fiz uma relação muito boa com o pessoal do Uruguai. E uma vez, já faz algum tempo, uns colegas do Uruguai me pedindo para que eu fosse ajudar eles numa negociação com japoneses. Alguém que já negociou com japoneses? Não, só para eu saber. Não?
Ninguém teve contato? Não? Tá. Mas tudo bem, seria importante até para a gente poder colocar. O Thales foi com o japonês, né, Stein? Bom, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles me pediram, pegamos um voo, até pegamos voo, eu saí daqui para Buenos Aires, e eles estavam em Montevidéu, foram para Buenos Aires, e de Buenos Aires nós voamos para lá. E quando nós fomos lá, no voo, o voo é longo, né? E me pediram, e eu digo, aí um deles assim, Beto, eu vou te pedir um negócio só. O que é? Quando tu fores falar com eles, a gente já conhece, sabe como é, a gente lida aqui e tal, cuida o teu tom de voz. Porque tu fala forte, muda tom. Eu digo, cara, mas eu sou gago, bicho. Se eu não mudar tom, se eu falar monocordicamente, se eu não jogar a minha alma no que eu falo, é só o cérebro falando e eu vou travar. Passa nada, louco, habla despacio, habla despacio. Digo, pô, eu já fiquei, honestamente, indo, vou, babapá, indo, babapá, aí um outro, Beto, uma outra coisa, cuida os teus gestos. Os japoneses, eles não gostam de gestos largos, eles gostam de gestos mais contidos. Eu digo, não, cara, aí é brincadeira. Porque, cara, o gesto é um recurso que eu uso desde sempre, gago. Para quem não sabe, Thales, braço não é língua de gago? Cara, eu digo, cara, não vai dar, eu preciso dar, louco, tranquilo, não passa nada. Tá. Chegamos lá, babapá, hotel, tomar banho, outro dia a gente foi. Já estava meio à noite, já estava meio puto da cara aqui. Bom, mas aí pegamos um táxi, fomos lá para a tal da reunião. Quando eu desci do táxi, um me disse, Beto, uma última coisa, pá. Tá, o que é agora? Cuida para não abraçar o japonês. E eu sou um cara, até erradamente ou não sei, mas eu sou assim, eu gosto de tocar as pessoas, abraçar. Sou sinestésico. Eu digo, tudo bem, não posso falar alto. Posso abraçar de menos. Chegamos lá, subimos o elevador, fomos para a sala, eu e meus 2 amigos uruguaios, e mais chegamos com 3, porque eles sempre sabem que a gente vai com 3, eles vão botar 3 também, eles não põem menos. E nem mais também. São respeitosos. Cheguei lá, 3 em fileirinha, e eu na frente, e eu, o que eu vou dizer? Aí os japoneses, Hai. Primeira coisa que eu fiquei feliz é que Hai não começava com K. E eu, Hai. Nos levaram para uma mesa, a mesa oval, e tinha os 3 japoneses da frente e nós 3 aqui. Aí eu pensei assim, como é que eu vou falar, cara, sem braço? A voz até acho que eu consigo segurar um pouquinho e tal, mas sem braço, como é que vai dar? Aí me deu uma ideia, por isso que eu botei a cadeira aqui. Todos aqui conseguem enxergar, né? Eu sentei, colega do lado, colega do outro, e os 3 japoneses na minha frente. E aí, será que tem bolsa aqui ou não? Acho que tem. Pediram para falar em espanhol. Para mim é melhor, eu morei lá em Montevidéu há um tempo e tenho uma relação boa com a língua, embora não seja um... Todo mundo sabe que eu não sou uruguaio, mas a gente fala, se comunica nesse sentido. E aí começaram a falar e eu escutando. Os japoneses, os colegas, e eu assim, como eram os 3 aqui, os 2 aqui, eu praticamente assistindo o tênis, né? Já estava lá pelo 2º set. Eu digo, não vim aqui para ficar assistindo tênis. Eu tenho que entrar. Os caras pediram para eu entrar. Me trouxeram até aqui para eu falar. Eu digo, eu vou entrar. E eu sei que eles são muito aqui, eu vou entrar com educação. E fui entrar com licença em espanhol, que é o com permiso. E quando eu fui botar o com permiso, eu esqueci que o co é primo irmão do Thales. E saiu...
E não consegui. E eu, por baixo da perna, eu chutava assim a mesa e não... Cara, eu acho que foram uns 20 segundos que pareceu uma eternidade. Até que eu digo assim, cara, eu não, sabe, passou um filme. Eu digo, cara, que fiasco. O que eu vou fazer? Eu digo, cara, exploda-se, vou usar um termo. Vou ser eu. Chega. Pedi com licença, o negócio é o seguinte. Eu vim para cá, os meus amigos me pediram que eu falasse baixo, porque a minha forma de fala é alto e baixo. Porque, cara, quando eu comecei, eu me apavorei, porque os japonesinhos arregalaram os olhos. Pô, impressionante. Aí eu digo, eu não consigo falar num tom monocórdico, porque eu sou gago, vocês estão vendo. E é tartamudo em espanhol, né? Porque eu preciso ter essa alternância de tons. Posso falar alto e falar baixo? Não é nada contra a cultura, é que eu preciso. Eles riram, claro. Pô, quando eles me disseram que eu podia, eu digo, não, tem uma outra coisa também. Os meus braços. Cara, eu não quero ser agressivo, mas a minha maneira de ser é usar os braços. Eu preciso, claro. Bom, isso. Quando o japonesinho me disse que eu podia usar os braços, saiu um japonês de dentro de mim. Mudou tudo. Obrigado. Mudou tudo. A reunião fluiu diferente, a maneira deles me virem foi diferente, o olhar deles vinha muito para mim. Caramba, deu química com o japonês. E a coisa fluiu maravilhosa, porque a autenticidade foi fundamental. A partir dali foi só técnicas, ou não, ou negócios, mas ele percebeu em mim essa autenticidade. E, cara, vou dizer uma coisa. Quando eu fui embora, depois de tudo resolvido, apertos de mão e tal, quando eu fui embora, um dos japonesinhos me abraçou. Eu confesso que eu quase dei um beijo no japonês. Isso é importante, pessoal. A autenticidade, ela faz a diferença. A outra coisa é a credibilidade. Caráter. Cara, saber o que é certo, desejar fazer o certo e fazer o que é certo. Congruência entre o que eu falo e o que eu faço. Se eu falar alguma coisa e eu não fizer o que eu faço, acabou. Competência, o cara precisa perceber que você é bom no que faz. E comprometimento situacional, a gente precisa entregar ao máximo. As pessoas que se relacionam, elas precisam entender que a gente também está ali para ajudá-las. O terceiro ponto é a singularidade, que eu falava. A capacidade de nós sermos circunstancialmente único na mente das pessoas. Se a pessoa puder te definir, o Beto é assim, assim, assado, cara, deu. Não preciso mais. Se isso aí for recorrente, a minha marca está ficando pela singularidade. Eu sempre digo, tinha um autor muito bom, tem um autor, acho que ele não morreu ainda, o Al Ries, que fez vários livros na área de marketing. E ele dizia o seguinte: se você não for número 1 num segmento, tente criar um segmento que você seja número 1, busque a sua diferenciação. E eu usei isso aí para mim, porque pessoas que falam bem, tem muitas. Palestrante que fala bem, todos. Gago que fala já são poucos, palestrante gago, eu sou líder de segmento. Brincadeiras à parte, é importante a gente buscar para a gente uma singularidade como referência de marketing pessoal, de marca pessoal. A outra questão é a relevância, é o valor, é o que os outros percebem em você. E aí, importante, valor não somos nós que damos para nós, é o que o outro percebe. Se o outro não perceber, nós não valemos nada. Eu posso ser maravilhoso, se não perceber, o meu valor cai. Então, a gente precisa ser visto como tal. E nisso, a capacidade de comunicação ela é muito importante, porque ela transmite algo que reforça a percepção de valor que você vai ter. Portanto,
Mesmo quando a gente não sabe falar, não tem problema. Tenta se comunicar. A fala é uma delas só. Quantas pessoas que a gente conhece que são tímidas, mas têm um carisma espetacular? Quantas pessoas que a gente conhece que falam pouco, mas quando falam desequilibram? É nisso que eu tenho que buscar, é a diferenciação. Não precisa ser o falante, o berrante. Não acho isso, sinceramente não. Conheço cada cara que fala pouco, mas é brilhante, e tem um carisma, e tem uma personalidade, tem uma transcendência de valor que exala do que muito cara que fala, e não consegue passar isso. E o quinto e último item é a estima. A estima é o reconhecimento que os outros têm em relação a você. E é aquilo que vai gerar a forma mais persuasiva de comunicação, que é o boca a boca. Eu lembro quando eu fiz a minha tese de mestrado sobre boca a boca, comunicação. Boca a boca é muito mais forte que a publicidade em si. Quando eu ponho um anúncio, entre aspas, vamos chamar assim, sou eu falando de mim. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho isso, eu sou bom. É importante dizer o que você faz, Mas persuasivamente é quando o outro fala, pô, aquele cara lá é muito bom. Isso tem um outro peso, porque a chancela de terceiros é o que te recomenda, e essa recomendação é o que faz a diferença. Então, aqui é que a gente tem que buscar. E uma marca pessoal de sucesso, ela se dá quando você tem 3 itens: paixão, valor e excelência. E se eu pudesse resumir para vocês numa frase, o que é a melhor versão é: quando você for gerador de excelência em algo de valor, executando com muita paixão. Gerador de excelência em algo de valor, executando com paixão. E aqui eu trabalho agora numa mensagem final a vocês, e, por favor, aqui é uma questão importante a gente poder entender. Nós somos um talento único, inimitável e irrepetível. Podemos até ser substituíveis, e somos, mas repetidos não. Portanto, é importante entender que nós temos aqui uma clareza de talento único, inimitável e irrepetível. E como você diz, mas Beto, mas não é assim. Claro que é assim. Quer ver uma coisa? Como fazer pessoas como Beethoven, Tom Jobim, Garrincha, Sinatra, Pelé, Beatles, Picasso e tantos Joãos, Josés e Marias mundo afora? Todos eles marcaram e marcam a sua história fazendo aquilo que gostam e que gostavam. Basta direcionar para potencializar o seu real mensuramento de valor. Beethoven era surdo de um ouvido. Picasso era bipolar, o Elvis era paranoico, o Garrincha tinha a perna torta. Eu sou gago, e daí? E daí? Pensem nisso e reflitam sobre esta frase. Ninguém pode parar o tempo, isso dizia Chico Xavier. Ninguém pode parar o tempo, voltar lá para o começo para refazer o começo. Seja em que fase da vida for, todos nós podemos, a partir de agora, a partir de hoje, a partir do que você definir, começar a construir um novo fim. E nessa trilha da melhor versão, não deixem de colocar na bagagem 3 elementos fundamentais. O entusiasmo para seguir. A resiliência para nunca desistir. E a esperança para acreditar que será possível realizar. Muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, obrigado. Obrigado pelo carinho. Quem quiser comprar o livro, a livraria aqui de Camaquã tem os 2, tá? Tem o Diferencie-se, que é um livro que é esse que vocês viram, e tem o Bolo do Sim, que é um livro novo que eu lancei há pouco tempo, que fala sobre o poder da emoção no contexto da negociação.
Tá bom? Obrigadão, fiquem com Deus, obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito bem, muito bem. Gente, o Ismael entregando o kit. A gente tem um show, tá? Mas antes o Ismael quer fazer o encerramento aqui, e a gente tem a foto oficial também, mas eu quero anunciar o capitão Faustino, voz e violão, tem o gaiteiro junto com ele, ele é cantor, compositor, violonista e trovador, natural de Camaquã,